Nesta manhã de sábado, celebrando Santa Cecília, Virgem e Mártir, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando este dia, este sábado, em que trazemos a memória de Santa Cecília, ela que soube muito bem escolher o seu verdadeiro esposo, Jesus Cristo, ela hoje pode nos ensinar e muito a viver esta palavra de hoje, o Evangelho. Santa Cecília foi uma jovem nobre, uma jovem romana, e ela foi martirizada durante o império de Alexandre Severo. Santa Cecília, hoje, claro, né? Cecília foi martirizada porque preferiu guardar a sua virgindade, preferiu ser morta, entregar a sua vida, do que ser entregue nas mãos daqueles cruéis. Trazendo presente para a nossa vida, também para esta história que os saduceus trazem a Jesus,
quando eu disse que Santa Cecília soube escolher o seu verdadeiro esposo, exatamente porque os, os saduceus traz esta questão para Jesus, uma história mostrando que Moisés, aquilo que Moisés deixou escrito na lei. Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Tudo isso para garantir também a posse de terra, porque as mulheres não tinham o direito da terra, tanto para garantir a descendência, mas também para garantir a posse da terra. Então, os saduceus traz esta questão, inventam ali uma história para dizer que a ressurreição não existe, ou para colocar Jesus à prova, no fim das contas, de quem ela será a esposa. A história que nós já ouvimos no Evangelho é que a mulher casou com este homem, morreu sem deixar filhos, o irmão casou, também morreu. Por fim das contas, os 7 irmãos casaram com esta mulher, morreram sem deixar filhos, e por último ela também morreu. Então, eles, para cutucar Jesus, disse assim: na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. E Jesus, então, responde aos saduceus, falando primeiro da nossa realidade, desta vida, da nossa realidade, sim. Os homens se casam, as mulheres se casam, se dão em casamento, mas Jesus diz assim: aqueles que forem julgados dignos. Então, também a ressurreição, que os saduceus não acreditam, não é assim, todo mundo de qualquer forma, né? É Jesus que está dizendo: os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Então, Jesus afirma que existe sim a ressurreição. E diz mais ainda, usando também as palavras de Moisés, a lei de Moisés, como os saduceus tinham usado antes. E Jesus diz que nem eles nem elas vão se casar, porque serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque aí já terá acontecido a ressurreição. E Jesus diz ainda que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou. Porque Moisés, quando falou com Deus na sarça ardente, Moisés afirmou que Deus é o Deus dos vivos. Embora nesse tempo em que Jesus discutia com os saduceus, embora há muito tempo Abraão, Isaac, Jacó já estivessem no céu, mortos, né? E Moisés diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Deus é o Deus dos vivos. A ressurreição acontece. Abraão, muito tempo que morreu, Isaac, Jacó, mas Deus é no presente. Deus é o Deus dos vivos. Não é que Deus foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Não, Deus é.
o Deus destes caros irmãos. Claro, os saduceus, ali, os doutores da lei, aqueles que conheciam bem, elogiam Jesus pela resposta, inclusive chama Jesus de mestre. Mas ninguém mais tinha coragem de fazer alguma pergunta, porque a resposta de Jesus foi convincente. Queridos ouvintes, vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que nos ajude na nossa caminhada e nos ajude também a acreditar. Acreditar não é só dizer eu creio, mas acolher a sua palavra no dia de hoje e aproveitando esta esta memória de Santa Cecília, que ela interceda por nós, pelos músicos, pelos cantores, para que, com o dom recebido de Deus, possam também louvar a Deus e compartilhar esse dom precioso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.